Graça e paz, em nome de Jesus. Quero convidar a amada igreja que se encontra nessa localidade a se colocar em pé. Vamos ler o capítulo 1 da primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. São 10 versículos. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. A igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Nós recebemos da graça do Senhor nesta manhã, da paz do Senhor. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé e da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder do Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornaste um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam a repercussão. Que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio? E como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Vamos orar? Papai, a tua palavra, ela é maravilhosa. A tua palavra é o alimento que necessitamos. Clamamos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor revele a tua palavra aos nossos corações, nos dando entendimento, sabedoria. Quebranta, Senhor Deus, o nosso coração. Espírito Santo, tenha liberdade. Fala conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se assentar. O tema da nossa ministração hoje é marcas de uma igreja bíblica. Marcas de uma igreja bíblica. Essa igreja, plantada pelo próprio apóstolo Paulo na cidade de Tessalônica, se tornou a segunda maior igreja da época. Paulo ficou ali por 3 semanas. 3 semanas. E ele implantou essa igreja. E essa igreja se tornou um modelo. Há uma das coisas que, quando chegar no céu, eu quero perguntar para Paulo: como é que você conseguia isso? Nós
Nós ficamos ali labutando ano após ano. Em 3 semanas, o apóstolo Paulo levanta um trabalho, planta uma igreja numa cidade. Sabe, amados, essa cidade, Tessalônica, você sabe o que significa? Vitória da falsidade. Então, só pelo nome da cidade, a gente já imagina a dificuldade de se pregar o Evangelho. Porque ali, a falsidade estava reinando. Contextualizando esse nome, a gente poderia chamar de vitória da fake news, não é verdade? Trazendo para os nossos dias. A gente ouve tanto, não é? Essa expressão trazida do inglês, falsa notícia, falsidade, erro, engano. E a cada dia a coisa está se tornando mais confusa. Aqueles que têm a palavra de Deus estão seguros na verdade. Aqueles que têm o Espírito de Deus estão seguros porque o Espírito é da verdade. Aqueles que são discípulos, seguidores de Jesus, também estão seguros de todas as fake news. Por quê? Porque Jesus é a verdade. O povo de Deus é o povo da verdade. 3 semanas, implanta uma igreja que se torna modelo. Hoje em dia, a gente ouve muito, quando a gente conversa com lideranças de igrejas, pastores, uma das perguntas é: qual modelo que a sua igreja está seguindo? Como se a igreja do Senhor Jesus tivesse muitos modelos. Nós temos um modelo só, um modelo bíblico. Mas, por causa dessas fake news, as igrejas, elas vão mudando. Hoje o modelo é este, amanhã o modelo é aquele. É G5, é G8, é G12, é gemendo. Mas a gente fica com o modelo de Jesus. Amém? Jesus. Então nós temos muito o que aprender. Porque este modelo dessa igreja é um modelo bíblico. E nós vamos ver como que essa igreja se tornou uma igreja modelo. Vamos ler novamente o verso de número 7. De sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes. Aqui ele cita Macedônia e Acaia, depois ele fala que foi para todas as regiões próximas ali. Quais são as marcas dessa igreja modelo? Há um desafio muito grande de Deus para nós nesta manhã. Para nós como discípulos, seguidores de Jesus, como igreja local. Talvez a gente precise fazer uma reavaliação da nossa caminhada. Precisamos retornar a palavra em todas as esferas. Não precisamos criar nada de novo. A primeira marca que a gente vê é a marca na vida cristã daquela igreja. E ali no verso 3, nós vemos 3 marcas que devemos ter na nossa vida cristã. Recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé. A primeira marca na vida cristã tem que ser uma fé operosa, uma fé verdadeira, uma fé prática. Não é só aquela fé que a gente diz, eu creio. Mas a fé não leva a nenhuma mudança, nenhuma diferença nas nossas condutas. Essa não é uma fé operosa. A fé operosa é aquela que muda a circunstância. É aquela que traz o milagre de Deus no meio do caos, dos problemas. Tiago, capítulo 2, verso 4,
fala acerca da fé sem obras. Aquela fé que não leva-nos a fazer algo, ela não é uma fé operosa. Queridos, Deus deixou-nos como arma a fé. A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A igreja tem como marca, a igreja verdadeira, ser uma igreja de fé. Há um problema, há uma muralha, há um obstáculo, há um abismo, mas nós cremos que no nome de Jesus, nós vamos transpor. Há uma enfermidade pequena, grande, não importa o tamanho, nós cremos que no nome de Jesus a cura. Há aquela pessoa, aquele familiar que é da pá virada, nós cremos que há salvação para ele também. A fé nos leva a dar passos firmes, passos seguros. Deus espera encontrar fé em nossos corações. Queridos, aquele crente que aprende a viver com uma fé operosa, não existe barreiras para ele na sua caminhada. Tem que haver essa marca em nossas vidas, tem que haver essa marca na igreja local. Ah, como nós cremos quando ouvimos a palavra dizer, para Deus tudo é impossível. Mas a mesma palavra que diz isso, diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê, ao que tem fé. Os problemas, as tempestades, nós enfrentamos circunstâncias adversas. E notem que Cristo Jesus, ali para os seus seguidores, ele batia nessa tecla. Ele recebia prostitutas, ladrões, toda sorte de pecadores Jesus recebia, mas uma vez convertido, Jesus requeria dos seus discípulos fé. E Jesus perguntava, escuta, onde está a fé de vocês? Então, dentro dessa marca da vida cristã, a igreja precisa ter fé. Nós estamos vivendo dias onde já há uma perseguição um pouco velada, mas já há contra a igreja. Mas a situação vai apertar para o nosso lado. E o que nós, em quem nós, o que fazer? Nós vamos nos apegar a Cristo Jesus, somente a Ele. Nós não estamos com expectativas de políticos, da vida social, da vida política, econômica. A nossa expectativa é Jesus, 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 e eu creio nele. A segunda, dentro da marca cristã, fala do amor, abnegação do amor. Queridos, esse amor aqui também é prático, não é amor sentimental. Sabe aquele, ai irmãozinho, eu te amo, ai, e beijinho, etc, etc, etc. Não. Essa palavra abnegado, no grego, kopos, significa trabalho exaustivo. Esse amor nos leva a caminhar na direção do necessitado. Esse amor nos leva a ver com compaixão aquele que não tem o que comer, o que vestir. Esse amor é um amor de um trabalho exaustivo. Isso fala de que não é ficar sentado assim, ô irmão, eu te amo, viu? Oh, que bênção, glória a Deus, também te amo. E muitas vezes passando lutas, necessidades e tantas outras coisas. Amor ágape, amor sacrificial, amor que se doa. E a terceira marca da vida cristã aqui é esperança firme. Firmeza da vossa esperança em quem? Em nosso Senhor Jesus Cristo. Em quem nós temos colocado a nossa esperança?
Em quem nós estamos esperando o nosso socorro? Eu lembro que uma vez, quando os livros do Kenneth Hagin se tornaram bem populares aqui no Brasil, e a gente lia todos eles e a gente acreditava e a fé parece que crescia. E eu estava com a minha esposa numa limitação financeira. Nunca devemos nada para ninguém, a não ser o amor. E eu acordei naquela manhã e eu falei assim, eu vou crer que Deus hoje vai. Não é? E eu fiquei, irmãos, eu tinha fé. E nós tínhamos um trabalho evangelístico para fazer numa casa, numa chácara com 3 casas, piscina, um negócio assim, de cinema. E fomos com os jovens ali, cantamos e eu preguei. E Deus deu uma palavra de conhecimento sobre a enfermidade. E a anciã mulher, a avó das famílias ali, a dona de tudo, estava com aquele problema que foi citado na palavra de conhecimento. Ela veio à frente e eu pensei, é através dela. E orei e fiquei naquela expectativa. Nada. Nem R$1. Cheguei em casa. Bem, alguém veio aqui? Não. Alguém telefonou? Não. Mas eu tinha até meia-noite para ver o milagre. Não aconteceu naquele dia. Deus nunca deixou faltar nada na nossa casa. Não é da maneira como a gente quer, é da maneira como Ele quer. Mas Ele quer olhar para o meu coração, para o seu coração, Ele quer ver se a firmeza. Muitos, quando diante de uma frustração, resolvem não acreditar mais, resolvem abandonar. Não, amados, nós temos que nesse tempo, com toda a borrasca, com toda a tempestade, com todo o vendaval contra o barco da nossa vida, nós precisamos entender que estamos firmados na rocha que é Cristo Jesus. Firmeza. Então essas 3 marcas na vida cristã. O segundo ponto, marcas no trabalho cristão. Queridos, como igreja, muitas vezes a gente faz tanta coisa que Deus não mandou fazer e deixamos de fazer aquilo que Deus mandou fazer. Será que não é tempo de enxugarmos ainda mais? De centralizarmos aquilo que Deus requer de nós como igreja? No verso 5, Paulo está falando ali dos irmãos e Paulo diz: porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Então, essa marca é a proclamação do evangelho, o trabalho nosso. O trabalho da igreja é proclamar o evangelho, não é fazer obras sociais. Não está errado e devemos fazer. Mas será que não estamos trocando? Será que não estamos priorizando coisas que... o louvor é bênção. Aleluia, glórias a Deus pelo louvor. Eu amo o louvor. Mas será que Jesus deixou a igreja para fazer o louvor? Que o louvor contribua para a pregação do evangelho. E aqui, 3 coisas Paulo fala do testemunho dele, ali naquela igreja local, e a igreja local recebeu a ministração, o trabalho, o serviço do apóstolo Paulo. A primeira coisa fala da propagação, da pregação do evangelho, não tão somente em palavra, quer dizer, teve palavra também. Muitos homens de Deus nos tempos atuais estão falando que nunca se cantou tanto nas igrejas e nunca se ouve um povo tão analfabeto, tão ignorante da Bíblia, da palavra de Deus.
Então nós precisamos entender que a base de tudo é a Bíblia, a palavra de Deus. Muitas igrejas estão estudando muitos livros e muitos modelos de igreja, e agora é assim, agora é caminhar desse jeito, etc. Continua para nós, os seguidores de Jesus, sendo a Bíblia o único manual de fé. A palavra de Deus. Mas ele diz ali, então a palavra de Deus, ele diz também em poder no Espírito Santo. Em poder. Dunamis. Nós precisamos entender que o Deus que criou a igreja, Ele também dá meios para com que a igreja avance. É no poder do Espírito Santo. Queridos, aonde Cristo Jesus ia, Ele operava os sinais, os prodígios, as maravilhas, as curas sobrenaturais. Mas nós, como igreja, nós temos feito algumas divisões. Por exemplo, podemos catalogar as igrejas de 4 maneiras. Primeira maneira, a igreja que não tem nem palavra nem poder. Já viu a igreja assim? Não tem nada. É só um amontoado de pessoas que falam ali de Deus, mas não tem palavra, fala aquilo que quer e também não tem poder. Mas nós temos a segunda categoria da igreja, aquela que tem palavra, mas não tem poder. Pregam o evangelho genuíno. São mestres da Bíblia, conhecedores do original. Mas no tocante a poder, nada. Também tem a terceira categoria de igrejas, aquelas que têm poder, mas não tem palavra. Tem poder, você vai lá e é milagre, e cura, e não sei o que tem, e tal, mas no tocante à palavra, e infelizmente acaba desvirtuando, porque onde não tem palavra. Mas graças a Deus existe a quarta categoria de igreja, que tem palavra e tem poder. E nós queremos ser essa igreja. Nós precisamos olhar para esse modelo dessa igreja e como eles receberam a ministração, essas marcas do trabalho cristão. Nós precisamos entender que é a palavra, nós precisamos do poder. E a terceira coisa que fala aqui é que no Espírito Santo, em plena convicção, ou seja, confiança total. Queridos, o maior tesouro que existe é a palavra de Deus, e Deus coloca em nossas mãos. Mas muitas vezes agimos para com a palavra como se fosse Muitas vezes, entre aspas, no nosso evangelismo, vendemos a palavra como se fosse um artigo qualquer, barato. Os comunistas diziam para os cristãos: nós temos uma mentira, mas pregamos como se fosse verdade. E vocês, cristãos, têm uma verdade, mas pregam como se fosse mentira. Então a segunda marca no trabalho cristão: palavra, poder e convicção. Você tem essa convicção no seu coração? Cristo é tudo para você? Aleluia! A terceira marca. Marcas no modelo cristão. Como se tornar modelo? Vamos ver ali no verso de número 7. Já lemos, vamos ler novamente. De sorte que vos tornasse um modelo para todos os crentes da Macedônia e Acaia. Então, essa igreja é um modelo, essa é uma igreja que a gente pode olhar e falar assim: eu quero ser igual. Ah, mas aquela igreja que lá dos Estados Unidos, o Brasil faz isso, né? Copia modelos de igrejas. Vai lá ver como está o evangelho. Nós precisamos olhar para essa igreja aqui.
E falar, eu quero ser como essa igreja. Se tornou modelo. Essa palavra modelo é exemplo. É uma marca visível, é uma cópia, é uma imagem. A palavra grega é tupos. Quem já foi numa gráfica, hoje em dia eu não sei como é, mas eu tive um amigo que teve uma gráfica, daquele tempo que tinha os tipos. Cada letra tinha uma pecinha de ferro, então você tinha que montar todo o artigo, e tinham vários tipos de escrita, então tinha vários. Essa marca que Cristo Jesus coloca em nós, essa única marca, nós não precisamos de outra marca. Modelos. Como que eles chegaram a se tornar modelos? Olha no verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Imitadores de Jesus. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é que para eu ser esse tipo, esse modelo, não é nada que eu tenha ou que eu faça, a não ser fazer aquilo que Cristo Jesus fez, que ensinou a fazer, como ele pregava, como ele ensinava, como ele curava, como ele expulsava demônios, como ele ressuscitava os mortos. Eu tenho que ser assim também, imitadores. Por que Paulo podia falar assim, sede meus imitadores? Por que aqui ele falou assim, imitadores nossos? Porque eles, esses apóstolos, imitavam a Jesus. Queridos, será que como igreja a gente não tem que reformular o nosso caminhar? Porque muitas vezes a gente olha para Jesus, a gente estuda a personalidade de Jesus, mas no nosso caminhar diário, estamos tão distantes daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus foi. Será que nós não precisamos olhar novamente para a pessoa de Jesus e falar, Senhor, eu preciso reaprender, eu preciso retomar na minha caminhada. Eu falo que eu sou discípulo, que eu sou seguidor, mas eu estou vivendo e fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Tudo, os padrões, os princípios do mundo. Queridos, há um desafio muito grande para nós como igreja nessa manhã. Ser como Jesus. Eu tenho pensado nesses dias e eu estou com vontade, uma vontade tremenda de estudar cada vez mais a pessoa de Jesus e esquecer das coisas e falar assim, eu quero ser como Jesus. Nós cantamos isso. Eu creio que é um desejo no nosso coração, mas ainda aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente quer, a gente não está conseguindo praticar. Nós temos colocado outras prioridades. Temos que imitar Jesus. Eu creio que no final dos tempos, o remanescente fiel será formado por aqueles que são verdadeiros seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, que abriram mão de tudo. Você quer? Aleluia. Então, dentro desse marcas do modelo, o primeiro pontinho, eles imitaram o Senhor, imitação grandiosa. E para isso a gente precisa abrir mão de costumes, de experiências. Eu lembro que eu desejava fazer natação, mas eu já sabia nadar. E eu nunca consegui aprender da forma certa, porque eu tinha aprendido antes da forma errada. E muitas vezes nós, nessa caminhada, aprendemos coisas de maneira errada. E fica mais difícil. A gente pegar um novo convertido, ele está ali, como uma tela em branco, esperando pela pintura. Esperando por colocar ali os traços de Cristo Jesus. Mas quando a gente já vem com uma história de vida, de caminhada cristã,
em que, não os culpo, mas muitas vezes por ignorância, imprimiram em nós uma fé que está baseada em modelos humanos. Aí parece não, é verdade, a gente tem mais dificuldade para reaprender. Então eles foram imitadores de Jesus. A segunda coisa, nesse modelo cristão, no verso 8 diz, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, na Macedônia, etc, etc. Continuando, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto que não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Paulo olha para aqueles irmãos escrevendo e fala assim, olha, vocês estão sendo um modelo certinho, eu chego, não preciso falar nada, porque aquilo que está saindo no meio de vocês é a verdade. Isso fala de missões, da obra missionária, de sair daqui da localidade e alcançar os outros. Nós vemos a igreja nos nossos dias cuidando de si mesmo. Está lá o crente sendo discipulado há 30 anos. Alguma coisa não está certa. O nosso trabalho é fazer a obra de Cristo Jesus. Ontem, num dos testemunhos missionários, o Wesley Cipriano Campos, ele tem um ministério de ir de cidade em cidade, e ele citou o versículo, nós cantamos isso também. Jesus ia de cidade em cidade. O pessoal falava, fica aqui. Ele falava, não, tem outras cidades para eu ir. Filipe, o evangelista, ele chegou ali em Samaria, ele chegava nas cidades, havia um avivamento, o Espírito Santo tirava e levava ele embora. A igreja no Antigo Testamento, o povo de Deus, chamados de Assembleia, né? Não tem nada a ver com a denominação dos nossos dias. Mas eles incorreram num erro. Eles começaram a cuidar de si mesmos. Nós somos o povo de Deus. E deixaram de fazer aquilo que Deus havia criado, o motivo pelo qual Deus havia criado. E Deus... Então, pela palavra, nós aprendemos que Deus precisou de um novo povo, criar uma nova maneira para que esse evangelho, essa boa notícia se alastrasse. E Jesus chamou esse povo de igreja. Somos nós. Para quê? Ele disse, vão e preguem o evangelho. Vão e preguem o evangelho a toda criatura. Esta é a razão maior de existirmos como igreja. Nós temos que ir. Nós temos que levar esse evangelho. Tem que repercutir lá fora aquilo que Deus está fazendo aqui dentro. Senão nos tornamos como um mar morto, que só recebe. E não tem vazão, não tem saída. Por isso que é morto. Nós precisamos entender isso, amados. Uma igreja modelo é aquela igreja que torna-se em reconhecimento lá fora. É aquela que olha para os campos e fala, Senhor, nós queremos enviar. É aquela que olha para as necessidades daquele que nunca ouviu falar de Cristo e fala, é minha tarefa. Tem que ser o meu investimento, tem que ser a minha vida, tem que ser o meu ministério. Aqueles que vão, aqueles que ficam dando todo o suporte, dando todo o sustento, cobrindo em oração. Essa igreja se tornou modelo por isso. Repercutia a palavra. O evangelho estava sendo pregado a partir dali. E a outra característica do modelo cristão está no verso 10. E para aguardardes dos céus o seu Filho. Essa igreja era uma igreja que vivia hoje olhando aqui, mas amanhã olhando lá. Era uma igreja que vivia a mensagem de Apocalipse.
Era uma igreja que tinha os pés aqui na terra, mas o coração lá no céu. Era uma igreja que aguardares do céu o seu filho. A gente fala, a gente ouve tanto, está próxima a vinda de Jesus, está próxima a vida de Jesus, mas será que a gente ama? Será que a gente crê? Será que esta verdade muda a nossa conduta no dia? Ou será que só fica em palavras? Essa igreja aqui, ela tinha essa expectativa. Jesus está voltando. Se Jesus está voltando, amados, para que a gente vai criar os nossos impérios aqui? Não é loucura? Lembra que Jesus falou assim, você, né, vai perder sua alma. Pode construir tudo. A gente gasta tantas coisas, tanta energia, tanto do lado positivo quanto do lado negativo, frustração, tristeza, angústia, mas Jesus está voltando. Para que então ficar com todo esse medo, todo esse estresse, toda essa insegurança? Se nós temos essa certeza, se nós estamos aguardando, Jesus vai voltar. E nós precisamos não nos encher de tesouros aqui na terra. Não foi isso que Jesus falou? Há outro evangelho sendo pregado por aí, é que você vai viver bem aqui, você vai ter riquezas aqui. Mas não, o verdadeiro evangelho nos leva a querer construir lá, na eternidade, não aqui. Aguardando essa vinda gloriosa do Senhor. Aquelas 10 mulheres foram lá para o casamento. 5 estavam preparadas. 5 tinham o azeite, o óleo. E quando o noivo chegou, elas entraram. Ali fala do banquete, ali fala do último casamento da história. Jesus Cristo e a sua igreja, que hoje está sendo adornada pelo Espírito Santo aqui na terra. Mas 5 ficaram, porque não estavam preparados. E a gente fala da vinda de Jesus, mas será que estamos preparados? Expectativa vindoura. A minha pergunta final é: nós queremos ser uma igreja assim? Ou vamos buscar modelos? É igreja com propósito, sem propósito, igreja isso, igreja aquilo outro. Indo para Curitiba, né, o nosso trajeto, pouco antes de chegar ali, tem uma igreja, dos irmãos da Igreja Filadélfia. E a gente passa sempre ali, ora pelos irmãos, e eu fico olhando, cada vez, não sei quanto tempo de duração, mas muda ali, ó, a direção, o modelo. Né? O último que a gente tinha visto era igreja celular. Estava escrito assim, lá na fachada, bonito, não escrito, uma placa. Agora já tiraram, acho que já deixaram de ser celular. Agora deve ser smartphone. As pessoas inventam. Queridos, a igreja verdadeira é aquela que é dirigida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sopra como ele quer. Não dá para colocarmos ele numa caixinha. Falar, agora o modelo é esse. Agora o Espírito Santo tem que ser dessa maneira. Não é? E aí vem, né, o falecido recentemente, Paul Yang-Cho. Grupos familiares. Depois de grupos familiares passou para outro. E aquilo. Lá em Campinas, tribos, né, Zedê? Tribos e não sei o que tem e tal. Que tal se a gente mirar na palavra de Deus e seguir esse padrão de igreja? Esses princípios. Então, retornando aqui, relembrando. Marcas na vida cristã, fé operosa. Irmão, como é que está a fé aí? Como é que está a fé aí dentro? Qualquer coisinha, acho que não vai dar certo. Não, nós não temos. Não. Cremos, amados. Cremos. Será que nós temos fé para, pelo menos, desejar de enviar mais e mais e mais e mais missionários para o campo? Será que nós temos fé de olhar para o globo terrestre e falar, Senhor Deus, pelo menos um em cada continente?
Tivemos esses dias atrás a visita dos pastores Horácio e Marta de Moçambique. Eles estão pedindo o quê? Missionários. Sara compartilhou ontem que lá na Missão Novas Tribos, cartas e mais cartas de líderes indígenas pedindo missionários. Ali, de Santarém até Manaus, tem cerca de 35 mil comunidades que nunca ouviram falar de Jesus. Ribeirinhos, onde estão? Será que nós temos fé para acreditar que esse Deus, dono do ouro e da prata, vai trazer o sustento necessário? Como é que está o nosso amor? Tem sido esse amor abnegado? Estamos trabalhando em cima disso? Estamos socorrendo o necessitado? Estamos agindo? Como é que está a nossa esperança? A nossa esperança é que esse que está no poder se reeleja ou é que outro se reeleja? Onde está a nossa esperança? Nele? E o nosso trabalho? A nossa pregação, o nosso testemunho tem sido em palavra bíblica? Tem sido em poder do Espírito? Nós temos essa plena convicção, é isso mesmo. A Bíblia está certa. Deus está no controle de tudo. O fim está chegando. Eu estou seguro nas mãos desse Deus vivo. Há essa convicção. E as marcas do modelo, queremos imitar Jesus? Um desafio para cada um de nós é olharmos, relermos os evangelhos, mirando na pessoa de Jesus e tirando dali todo o nosso procedimento, todo o nosso falar, todo o nosso pensar. Ali em Tessalônica, nessas 3 semanas que Paulo esteve, foi dito algo deles. Aqueles que estão transtornando o mundo chegaram. Que coisa tremenda. Paulo saiu fugido de lá, mas implantou a igreja. A igreja se tornou modelo. E eram reconhecidos. Chegaram aqueles que estão abalando o mundo. Poder, palavra, enviando essa palavra, repercutindo esta palavra. Queridos, o apelo é um só hoje. E para isso nós precisamos responder em fé e em coragem. Temos coragem de abrir mão desses modelos criados, inventados pelos homens? Essas cartilhas que nos são apresentadas? E ficarmos com o original? Com a palavra de Deus? Vamos, em nome de Jesus, na dependência de Cristo, do sangue de Cristo, do Espírito Santo, vamos buscar ser esse modelo. Vamos caminhar na contramão. Porque hoje existem tantas coisas que foram se infiltrando dentro das igrejas. Agora tem que ser assim, agora tem que ser assado. A maneira, as luzes e etc, etc, etc. Mas o que Deus quer fazer em primeiro lugar é uma revolução no nosso interior. No nosso coração, nas nossas entranhas, na nossa mente. E melhor é parar, reavaliar, se necessário abandonar algumas coisas e ficar naquilo que Deus está mostrando, está esperando de nós. Você quer ser essa igreja? Se você quer ser, eu quero convidá-lo a ficar em pé. Nós vamos orar em nome de Jesus. Ser uma igreja que tem uma fé operosa. Aleluia! A dificuldade, o problema, a carência, vem, mas a fé nos leva a enxergar além das nuvens, densas nuvens escuras, e afirmar: o sol da justiça brilha. Você tem fé para olhar para a sua situação e falar assim:
em Cristo Jesus, vai melhorar. Você tem fé para olhar para o seu casamento e por melhor que esteja, você fala assim, Senhor, entra, muda o que precisar mudar. Tantas pessoas têm passado lutas, dificuldades nesses dias. Problemas, angústias, tristezas, pensamentos de morte. E precisam de que a igreja do Senhor traga uma palavra de vida, uma palavra de esperança. Queridos, vamos ser essa igreja? Custe o que custar, vamos ser essa igreja? Aleluia! Por que o avivamento não vem? Porque nós estamos enfronhados em modelos. Nós não estamos dando abertura para que o Espírito Santo haja. E quando ele vem para agir, a gente resolve continuar fazendo as coisas da mesma maneira que temos aprendido. E falta-nos coragem, ousadia e intrepidez para falar, tá bom, Senhor, eu abro mão. Tá bom, Senhor, eu abro mão. Tá bom, Senhor, eu abro mão. Como foi citado por uma missionária dos testemunhos de ontem. Encontrou o terreno que tem o tesouro. Vende tudo para comprar aquele terreno. Cristo Jesus é nosso maior tesouro. E Ele nos convida a segui-lo, a ser como Ele. Papai, quando nós falamos de igreja, um pensa uma coisa, outro pensa outra coisa. Um tem um modelo, outro tem outro modelo. Nós queremos abrir mão de tudo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor vira em nós como sendo peso, fardo, que nós fomos aprendendo, fomos praticando e até temos a convicção de que é isso mesmo e o Senhor está vendo que não é. Muda, Senhor. Que possamos olhar para a Tua Palavra e ter somente na Tua Palavra o modelo que nós precisamos em todas as áreas de nossas vidas. Na área pessoal, na área conjugal, na área familiar, na questão de serviço, trabalho, na questão de ministério. Papai, nós inventamos tantos ministérios hoje em dia, Pai. Mas deixamos de fazer aquilo que o Senhor mostra na Tua Palavra. Estamos aqui, Pai. Eu falo de coração aberto, Senhor, Papai. Eu não sei fazer. Eu não consigo fazer. Já tentei. Já me frustrei. Mas eu sei que o Espírito Santo conduz-nos. O Espírito Santo nos leva a ser igreja. Os chamados para fora desse mundo, desse contexto onde o maligno está agindo. E o Senhor espera de nós referência dos céus aqui na terra. Eu quero, papai, os irmãos aqui querem, papai. Por isso nós clamamos, Espírito Santo de Deus. Não queremos só a pregação na palavra, queremos também a palavra, o poder do Espírito, a autoridade do nome de Jesus. Nós cantamos e nós cremos que as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja, mas contra a tua igreja, não contra a igreja de homens. Por isso nós pedimos, Pai, forma Cristo Jesus em nós. Queremos imitar a Ti, Jesus, em tudo. Precisamos de Ti, o Espírito Santo. Faz isso em nós. Em nome de Jesus. Amém.